vamos lá. Já tá gravando. Então vamos começar aqui, ó. Se alguém entrar, depois é só perder a aula, dá para dar uma olhada no YouTube. Então aqui tá a primeira semana, né? Do ensino médio, segundo ano. Então qual que é o eixo temático? Então qual que é o tema da aula de hoje, né? Mundo moderno, colonização e relação étnicos culturais. Professor, o que é relação étnico-cultural? Etnia vem essa palavrinha aí, quer dizer o quê? Da onde a pessoa veio, quais as características dela. Por exemplo, as pessoas que foram, os negros que foram escravizados na África, que trazidos para cá, eles tinham uma etnia, eles também tinham uma cultura. Então essa cultura, querendo ou não, foi trazida para o Brasil quando eles vieram para cá, para, para ser escravizados, no caso, né? Então, o tema da aula de hoje vai ser escravidão e comércio no mundo moderno. A gente vai falar tanto sobre escravidão, como que funcionou esse processo de trazer os negros escravizados da África para cá. As habilidades aqui, identificar a origem étnica e geográfica dos escravos estados do Brasil, então vai ter alguns mapinhas. Só avisando que a aula vai ser bem curtinha, porque tem pouca questão, pouco texto, então vai ser bem tranquilo. Analisar as contradições entre trabalho escravo, mobilidade social, resistências à escravidão na sociedade colonial. Então a gente vai analisar desde o que é o trabalho escravo, como as pessoas moviam socialmente. Professor, o que é mobilidade social? É só se você pensar assim, vamos colocar lá um escravo que ele ganhou a oportunidade de ler e escrever porque ele ia ser copista, né? Ele ia tirar cópia de documento. Então esse escravo ele tinha uma certa mobilidade social, porque ele já não era um escravo que trabalhava numa mina de ouro, nem cortando cana, esses trabalhos assim que normalmente esse escravo não aguentava trabalhar nem 12 anos, por volta de 12 anos que já falecia. Então essa mobilidade social a gente vai estudar para ver se os escravos que eram libertos conseguiam atingir algum nível social superior, digamos assim. E essa resistência à escravidão, no caso, são os quilombos, as fugas dos escravos, alguma rebelião, etc. Então, os conteúdos relacionados: trabalho escravo no Brasil e crise do sistema colonial. E essa interdisciplinaridade são algumas disciplinas que também entram nessa parte. Então, como a gente vai estudar mapa, então a gente vai ter geografia, sociologia, no caso das interações sociais dos escravos com os colonos, mas é filosofia que talvez tenha algum texto filosófico, algum pensamento crítico sobre filosofia, etc. Então, são outras matérias que possivelmente vocês vão ter essa mesma temática. Certinho? Então, aqui vamos para o tema. Então, aqui, ó. Escravidão e comércio no mundo moderno. Para o estudante, nessa semana você vai identificar a origem étnica e geográfica dos escravizados trazidos para o Brasil. Analisar as contradições entre trabalho escravo, mobilidade social e resistência à escravidão. Então aqui, ó, vai ter um esqueminha bem legal aqui. Então tá lá, a partir do século XVI. Século XVI começa quando? 1501 e vai até 1600. Então tem aqui, ó, lucratividade com o tráfico. Então o que acontece? Os traficantes de escravos, eles pegavam os escravos na África, traziam para o Brasil para vender, certo? Então era um interesse financeiro. Ah, mas alguém entrou aqui. Rainara. Deixa eu ver. Rainara, depois eu vou disponibilizar o. Ela entrou ou não entrou? Ela não entrou. Depois ela tenta de novo, vamos ver se ela conseguir entrar. Daí o que acontece aqui, ó? A colonização do continente americano, então os portugueses, espanhóis, franceses, etc., eles entraram aqui no continente, escravizaram primeiro os indígenas e algumas civilizações, como a civilização inca, a civilização asteca, e depois eles viram a oportunidade de trazer escravos da África. Mas, professor, por que eles traziam escravos da África, sendo que aqui eles já conseguiam escravizar os indígenas? Então, qual que foi, por que o motivo disso, né? E eles traziam os escravos para cá porque eles conseguiram vender. Então, os indígenas eles não conseguiam vender os indígenas, sim, mas só que os escravos eles tinham um alto valor financeiro.
Eles conseguiam vender mais caro e alguns escravizados que eles traziam já sabiam, por exemplo, minerar, já sabiam tirar ouro, a prata. Outros já sabiam o processo de refino da cana-de-açúcar, etc. Certo? A migração forçada do tráfico de pessoas. Então, eles traziam para a África, negociação portuguesa com a África. Então, os portugueses faziam alguns acordos com algumas civilizações africanas para eles escravizarem pessoas no interior e vender para os portugueses, certo? Então, o tráfico de pessoas é resistência, ação ou efeito de escravizar, ato de se escravizar, ação de fazer com que alguém se torne escravo. Então, é segregação, violência e exploração. Segregação é você separar, tá? Então, as pessoas que eram negras, elas não poderiam se misturar com as pessoas que eram brancas. Então, pode ver que Mariana e Ouro Preto são cidades que dá para citar como exemplo dessa segregação, porque algumas igrejas são destinadas somente para negros, na época, né? E outras somente para brancos. Então você tem, por exemplo, Santa Efigênia, a Nossa Senhora do Rosário, tem alguns santos assim que fazem referência à escravidão, né? No caso ao culto das pessoas que eram negras. Então aqui, ó, para saber mais. Brasileiros fazem rotas da escravidão e ressignificam memória africana. Então, o fotógrafo César Fraga e o historiador Maurício Barros de Castro visitaram 9 países para conhecer as origens africanas dos povos negros do Brasil. Esse documentário, eu assisti o documentário faz pouco tempo, é fantástico. Porque o que eles fazem? Eles vão nos lugares onde saíram os negros escravizados para o Brasil. E, se eu não me engano, um deles, eu não sei se é o César ou se é o Maurício, ele também é negro. Então ele pôde ver assim semelhanças da população dos países que eles passaram com as pessoas que tem aqui no Brasil. Então, querendo ou não, aquelas pessoas são os ancestrais deles. Isso que eu acho bacana. Então eles fizeram todo um trabalho de fotografia, de conversar com as pessoas e tudo mais, onde eles puderam ver isso. Da onde saíram os escravos, o que tem nesses países para fazer memória para essas pessoas e tudo mais. É bem bacana, viu? Se vocês quiserem ver, ó, vale muito a pena mesmo. Ver essas entrevistas aqui, ó, que tem no Pet Seus. Então vamos lá para as atividades. Ó. Observe o mapa abaixo que representa rotas do tráfico de escravidão para o Brasil. Então o que a gente pode perceber aqui no mapinha? Deixa eu dar uma olhada aqui no Meet, que pode ser que tenha alguém. Deixa eu ver. Não, a Rainara entrou. Rainara, só para explicar para você, não sei se você está me ouvindo, eu vou deixar, eu estou gravando essa aula, daí eu vou deixar lá no YouTube. Então se você perdeu o comecinho e tal, depois eu passo o link para vocês aqui para vocês acessarem. Tudo bem? Tá bom. Tá. Só continuando aqui os exercícios. Então vamos lá. Então o que a gente percebe aqui, ó? São duas localidades que mais saíram escravos. Tem um erro nesse mapa aqui, tá? Cabo Verde não fica aqui não. Cabo Verde fica aqui, ó. Bem nessas ilhas aqui, ó. Eles erraram aí. Então o que a gente vê, ó? Ô, Jorge, Chineses. Oi, pode falar. aqui, mas no caso que eu te perguntei antes, é só para confirmar mesmo, né? Vai precisar mesmo copiar as perguntas ou não? Não precisa copiar as perguntas, não. Pode só Ah, então tá bom. colocar no caderno assim, atividade, semana um, daí questão um, né? Daí a gente vai só pelas Entendi. respostas. Se você quiser copiar só a resposta, daí tranquilo. Mas se você quiser também pode colocar só a letrinha, não tem problema, viu? Só a Beleza. letrinha que tiver certo. Então vamos lá. Então você vê que aqui o continente africano eles dividiram em duas partes, ó. Os sudaneses, né, que é essa região aqui, ó, que vai até a Etiópia, e os bantus, que é essa região do Congo aqui, ó, Moçambique e tal. Então, essas regiões aqui que tem essas setinhas, é da onde eles saíram, tá vendo? E os escravos, quando eles saíam daqui, os negros, quando saíam dos portos, eles perdiam o nome deles. Então, eles eram chamados do. O nome deles era referente ao porto que eles saíram. Então, por exemplo, um escravo que saiu de Mombaça aqui, ele era chamado de Mombaça. Outro de Moçambique, chamado de Moçambique. E assim vai. Benguela, Luanda. Então esses escravos perdiam o nome, perdiam o local deles e vinham para o Brasil.
quais eram as principais rotas aqui? Ó? Rio de Janeiro, Salvador, Olinda e São Luís. Esses escravos aqui que vinham para o Nordeste, eles vinham para plantar e colher a cana, fazer o açúcar e tal. E os escravos que vinham para o Rio de Janeiro, normalmente eles iam trabalhar nas lavouras, né? E também fazer a parte de captação de ouro, onde a gente mora, né? Essa região onde a gente mora aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos para a pergunta aqui. Ó. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Milhões de africanos foram arrancados de seu continente, que acarretou a desorganização dessas sociedades, de suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram no Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacaram os grupos. Então ele está falando quais os grupos que se destacaram aqui e vieram para o Brasil, né? Não, provenientes da UA, né? Provenientes do norte da África, em sua grande maioria, tendo destaque para as grandes habilidades com trabalho artesanal. Vocês acham que essa está certa? Responde aí para nós. Vamos lá. Participação. Já tem só 3 meninas participando? Eu acho que não. Eu acho que não. Tá. Por que vocês acham que não, então? Vamos lá. Por exemplo, o que está de errado aqui? Muito errado. Por conta do trabalho artesanal, eles não vieram por isso, não, né? Também. Mas tem uma coisinha aqui, ó, que eu vou grifar, ó. Olha isso aqui, ó. Eles vieram do sul, não? Da região central, né? Se for ver bem aqui, ó. É. Norte da África é isso aqui, ó. Que está grudadinho com a Europa já. Ó. Então, norte da África tem o quê? Tem o Egito, tem o Marrocos, tem alguns países aqui. Mas a maior parte vieram da onde? Aqui, ó. Do meio. Certo? Então essa tá errada. B. Grupos bantus provenientes da região de Cabo Verde e São Jorge da Mina. Então, os bantus, no caso, são os de rosinha aqui, ó. Mas no caso, eles vieram de Cabo Verde. Então, Cabo Verde não é grupo bantu. Cabo Verde é o grupo de quê? Olha lá, sudaneses, certo? Por que sudaneses, professor? Porque essa região aqui tem um país que chama Sudão, certo? Essa regiãozinha aqui, ó, tem um Sudão. B. B já foi. C. Grupos de sudaneses e moçambicanos que constituíram-se como importante base para a cultura afro-brasileira. Então tá falando aqui, ó, sudaneses e moçambicanos. Então, sudaneses está aqui e moçambicanos está aqui, certo? Então, somente eles que foram responsáveis pela cultura afro-brasileira? Não. Tiveram outros negros escravizados que também fizeram parte dessa cultura. Pode falar. Não quer falar nada? Então vamos para D. Grupos de sudaneses e bantos que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Então, ó, sudaneses e bantos que principalmente vieram aonde? Ó? Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Ó. Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Recife é onde fica Olinda, tá? Recife e Olinda. Só que aqui não tem falando Recife. Eles vieram direto para Olinda. Não tem Recife aqui, ó. Olinda e Recife são duas cidades coladinhas, assim, estilo Ouro Preto e Mariana. E aí, grupos sudaneses e bantos que foram enviados no Nordeste brasileiro têm como principal campo de atuação a produção açucareira. Então, o que está certo aqui, ó, essa questãozinha aqui, ó. Certo? Essa aqui, ó. Porque essa aqui só está errada porque está falando Recife. O principal porto aqui, ó, era Olinda. Beleza? Alguma dúvida com essa questão? Difícil? Fácil? O que vocês acharam? Eu achei fácil. De boa? Então, tá bom. Eu também achei fácil. Então eu vou dar a mesma questão na prova, quero ver se vocês vão errar, hein? Então vocês marquem aí. Tá certo. Então vamos para a próxima aqui, ó. Universidade Federal do Ceará. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil. Então começou ali por volta de 1700 e terminou no finalzinho de 1900. Em especial nas áreas de plantation.
Professor, o que é plantation? Plantation é você pegar uma grande propriedade de terra e plantar um produto só. Professor, mas que plantation que teve no Brasil? Produção de cana-de-açúcar. Eles só plantavam cana assim, ó, na terra inteira, para conseguir pegar e refinar o caldo da cana para transformar em açúcar. E de mineração. Professor, mineração ocorreu aonde? Na região que a gente está, Minas Gerais, essa regiãozinha nossa. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que. Então, ele está perguntando: o que é correto afirmar sobre esse sistema de plantation e mineração? Impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. Então, não havia negociação entre escravizados e os donos deles. Nunca houve, certo? Então, o que acontece? O que acontecia muito é quando o negro escravizado fazia alguma coisa de errado, eles apanhavam, certo? E isso, vocês que já foram para Mariana, você já deve ter visto o Pelourinho lá. Pessoal, onde que é o Pelourinho? Sabe aquelas duas igrejas que ficam um do lado da outra, São Francisco e se não me engano, a Nação do Carmo? Acho que é o Carmo. Eu acho que é o Carmo, né? Não lembro. Eu sei que é a Praça Minas Gerais ali, que é em cima do jardim. Daí vocês veem assim, tem um poste. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês, é mais fácil. Agora eu vou mostrar tudo. Pelourinho, Mariana e MG. Aqui, ó. Dá pra ver, né? Dá. Aí, ó. O Pelourinho. O Pelourinho aqui, ó. Vocês já viram lá em Mariana, né? Esse Pelourinho. Sim. Ou não? Vi sim, já. Já viram, né? Então, o que Mas já acontece? vi. Professor, o que quer dizer esse Pelourinho? Tipo, o que quer dizer ele, então? Por exemplo, por que ele estava ali? Se você for ver bem, ó, deixa eu pegar uma fotinho melhor aqui. Aqui, ó. O que tem os símbolos aqui, ó? Tem uma coroa aqui em cima. Tem um globo aqui com uma faixa, com vários escudozinhos. Depois, embaixo, tem dois braços, ó. Um braço com uma espada, outro braço com uma balança. O que significa isso? Ouro Preto está na onda Olha o carro. roxa. Respeite as normas de segurança. Aí, ó, use máscara. Esse carro já passou umas 10 vezes aqui. Então, o que acontece? Esses braços, eles significam o quê? Isso é para as pessoas que Balança. recolherem para casa, né? O quê? Pode falar. Eu não ouvi, pode falar Esse de carro novo. que tá passando aí é para as pessoas irem para casa, né? Eles estão aqui em Ouro Preto, tá com toque de Ouviu? recolher. Então, depois das 6 horas, não pode. Pode ser mais dentro de casa. Casa, tá tudo fechado agora. Aqui. Pois é, né? De dia também, né? Vários comércios. Mas então aqui, ó. Voltando ao tema aqui. Esse braço aqui que carrega a balança representa o quê? A igualdade. Então, é o julgamento seu. E o braço que representa a espada aqui, que tem a espada na mão, é a execução. O que quer dizer isso? Esses dois elementos aqui juntos quer dizer justiça, tá? Normalmente tudo que você vê com uma moça com uma balancinha, alguma coisa assim, essa balancinha de pratinho, significa justiça. E aqui é a justiça com a execução. Não é a execução de matar a pessoa, tá? Executar de incriminar a pessoa, de prender, etc. Esse globinho significa que os lugares que Portugal tinha colônia. Então tinha colônia na África, tinha na América, tinha na Ásia, tinha vários lugares. E a coroa representa os reis de Portugal. Mas peraí, professor, mas o que isso quer dizer com pelourinho? O que é o pelourinho? Se você for ver a base dele lá em Mariana, ele tem esses anéis aqui, ó. Esses negócios como se fossem umas algemas. Aí que os escravos eram amarrados e chicoteados. E essa praça fica na frente da Câmara. Então, normalmente a ordem saía da Câmara, onde os políticos lá frequentavam e tudo mais. Então, isso aqui era o poder do Estado, o poder de Portugal com as pessoas que faziam alguma coisa de errado, certo? Normalmente os escravos, tá? As pessoas brancas não eram açoitadas no Pelourinho. Então, isso aqui representa você apanhar em praça pública para servir de exemplo para as outras pessoas, entendeu?
Sabe quando a sua mãe vai lá e bate no você e olha pro seu irmão assim e fala assim, ó, tá vendo? Ó, se você fizer isso, eu vou bater no você também. É tipo isso. Você aprender na marra. Então aqui, ó. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Então o que acontece? Essa questãozinha aqui, ó, tá bacana. Foi isso mesmo, ó. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Então, o tráfico de negros trazia o que pro pessoal? Dinheiro. C. Possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer culturas africanas. Isso é mentira. Por quê? Porque até hoje a gente tem terreiros. Se não me engano, aqui em Ouro Preto e Mariana tem alguns. Terreiro de Candomblé e terreiro de Umbanda. São duas religiões de matrizes africanas. Então, eles não fizeram desaparecer, certo? Isso é mentira. Pode ter feito diminuir, mas desaparecer não. D. Foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos malês do contestado. Essas duas revoltas aqui vocês vão estudar também depois, só que elas não foram lideradas por escravos, certo? Então tá errado você falar que essas revoltas os escravos participaram ativamente, isso é mentira. Isso aqui podia ser uma que vocês ficariam em dúvida, né? Se vocês não soubessem o que é contestado, o que é a revolta dos malês. E aí, foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822. Mentira, porque a abolição da escravatura terminou em... Vamos ver se vocês estão afiados. Que ano que terminou a abolição? A escravidão, melhor dizendo. Que ano que foi a abolição, gente? Poxa, vocês não sabem. Ah, eu não sei. Acho que é 1900 e... Não sei. 1835, sei lá. Não sei, não, tô chutando. 1888. 1888. Então, se você lembrar, assim, abolição da escravidão, você põe um 1888. 1888. Foi a abolição. Então, qual aqui que eu falei para vocês que estão certa? Letra? Letra? B. Hã? Muito B. bem. B. De bola. Então, favoreceu ao longo dos anos a capital em razão do tráfico negreiro. Então, o que quer dizer isso? Todo mundo que vendia escravo, ó, acumulava capital, acumulava dinheiro, certo? Então, isso enriqueceu as pessoas. E aqui é a última questãozinha, já acabou, já é para a segunda semana. Segunda semana, só semana que vem. Unicamp. O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram da resistência dos escravizados aos senhores, o medo que os senhores sentiu diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. Então era comum no Brasil os escravos se rebelarem contra o dono deles. Então o que acontece? Um filme bom para vocês verem isso é o Django Livre, não sei se vocês já assistiram, só que daí é a escravidão americana, tá? Mas é um filme bem legal que retrata isso aí. E os escravos eram submissos aos senhores, certo? Porque quando eles escapavam, eles eram pegos, né, pelos capitães do mato, que eram pessoas que eram como se fossem funcionários numa fazenda, que a missão deles era caçar escravos. Então, quando eles fugiam, ô soneira que eu tô. Quando eles fugiram, o que que acontece? Essas pessoas corriam atrás deles com cachorro e tudo mais, e eles eram os surrados mesmo, tipo, eles apanhavam muito. Então, vou ver, né, se depois dessa pandemia eu consigo levar vocês aqui nos museus, aqui em Ouro Preto. Então, tem vários utensílios lá que eles usavam para castigar os escravos. É bem interessante até. Então, vamos lá. Descreva o que eram quilombos. Então, vou explicar aqui, mais ou menos, vamos ver se vocês vão conseguir escrever aí a resposta. O que eram os quilombos? Então, o que acontecia? Vamos supor que vocês aí eram as fazendeiras aí da região. E vocês tinham várias minas de ouro. Então, consequentemente, vocês tinham vários escravos para tirar esse ouro para vocês. E o que acontecia? Vamos supor que os escravos começaram a ver que estavam trabalhando muito, que não estavam recebendo comida direito, o negócio estava indo mal, tudo mais. Então eles se revoltaram e fugiram.
Então, quando eles fugiam para o meio da floresta e tudo mais, eles formavam comunidades, que a gente chama de comunidades quilombolas. Até hoje existem algumas comunidades dessas, certo? Então, que eram pessoas escravizadas, que viviam nessas terras e manteram algumas tradições africanas, certo? Então, o que eram quilombos? Quilombos eram espécies de comunidades que a maior parte da população eram de negros que fugiam. Professor, mas a maior parte não é tudo. Então, alguns ladrões também se refugiavam em quilombos, indígenas se refugiavam em quilombos. Então, não eram só negros, certo? Eram pessoas que estavam fugindo de alguma forma. Certinho? Deu para entender o que era um quilombo? Ou não? Deu, deu pra entender. Deu. Então, eles fugiam e tinham que Deu morar pra em algum lugar. Então, entender. eles iam para o meio da floresta, limpavam o terreno ali e começavam a construir casas e tudo mais para viver longe da escravidão. Então, o quilombo é uma forma de resistência, tá? Então, quando as pessoas falam sobre resistência, sobre fuga, essas coisas assim, era um modo que eles tinham de resistir à escravidão, certo? Então, a B aqui, ó. Porque a metrópole portuguesa, no caso lá Portugal, né? E os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravos no período colonial brasileiro. Então, qual que era o motivo que eles tinham para atacar esses quilombos e tal? Primeiro, para eu conseguir reaver os escravos. Então, eles iam lá, capturavam os escravos de novo e faziam eles trabalhar forçado nas propriedades deles. Então, o que acontece? Um escravo na época custava muito dinheiro. Então, só as pessoas ricas mesmo tinham escravos. Então, o que acontece? Quando eles achavam algum quilombo, eles cercavam esse quilombo, escravizavam essas pessoas novamente e levavam para as terras que eram produtivas, ou para cortar cana, ou para servir de mão de obra para tirar o ouro e tudo mais. Então, por que que essas fugas, por que a metrópole portuguesa os senhores combateram? Porque, primeiro, eles conseguiam reaver os escravos. Segundo, se você está combatendo os quilombos, as pessoas ficam com medo de fugir. Porque sabe que se fugir e formar um quilombo, eles vão lá, destrói tudo e levam você de volta. Então servia como se fosse era como se fosse um exemplo para os outros escravos para não tentarem fugir. Então as pessoas viviam com medo. Então você era escravizado, se você fugisse, você poderia ser morto. Simplesmente poderia ser morto. Eles poderiam te bater até você morrer. Então, eu vou ver se eu sugiro alguns filmes para vocês assistirem também, que são interessantes. Um deles é o Django, esse aqui, quer ver? Vocês já devem ter assistido. Django Livre. Esse filme é muito bom, para vocês verem esse aqui, ó. Django Livre. Tem até o trailerzinho aqui, ó. Eu não sei nem se dá para vocês escutarem. Dá para escutar também? Dá. Eu tô escutando. Então, esse aí é um dos filmes que são legais para vocês assistirem. Isso aí fala sobre a escravidão nos Estados Unidos. Amongst your inventory, I've been led to believe it's a specimen I'm keen to acquire. What's your name? Django. And you're exactly the one I'm looking for. Hey, no sale. Very well. Só tem ele em inglês aqui? Em português, não? Sem legenda? Não, tem em português também. Tem em português também. Tá. Esse filme é muito bom. E fala sobre escravidão, fala sobre as pessoas que perseguiam os negros na época, fala dos castigos, fala de alguns negros que conseguiam se ascender socialmente, né? Ter um pouco de dinheiro, ser livre e tudo mais. Mas tem em português, tá? Se vocês tiverem, se não me engano, na Netflix tem esse filme. E ou se não, vocês, qualquer coisa, passa um linkzinho de algum site piratão que tem também para vocês assistirem. É bem bacana esse filme. E fala sobre isso. Aqui no Brasil, eu acho que tem um filme que chama Zumbi, que fala sobre o
dos Palmares, esse filme aqui, quer ver? Filme. Só que esse filme é meio. Como que eu posso falar? Esse filme aí é meio estranho. Tem até aqui, ó, filme Quilombo. Tem alguns no YouTube também. Tem bacana. Tem alguns filmes bem legais, assim. Que, que remetem a essa parte, né? Ah, esse filme tá inteiro no YouTube, ó. Tem 1h59. Com certeza deve ser português, quer ver? Auto Tornado. É, esses filminhos aí, ó. Tem vários filminhos legais que falam sobre esse período aí. Esse filme aqui também é bom, que fala sobre descobrimento, ó. Ferveiro Brasil. É bacana também. Então tem alguns filminhos assim legais que dá pra vocês assistirem no YouTube até. Se vocês gostarem do tema. Se quiser eu posso passar os links também. Ah, o canal meu é esse aqui, ó. Vou até passar o link aí no chat pra vocês. Eu vou postar os vídeos aqui, ó. E os vídeos já estão saindo aqui, ó. Ah, Pet 1, semana 1, 2021. Isso aqui no caso é do primeiro ano, tá? Vou postar pra vocês aqui, ó. Chat, pra vocês entrarem depois lá. Depois eu coloco a gravação. Vocês entenderam aqui então por que é metrópole portuguesa? Primeiro, eles queriam combater para servir de exemplo para os outros escravizados. Segundo, eles queriam reaver os escravos. Então, eles escravizavam aquelas pessoas que estavam livres ali no quilombo de novo e levavam elas para a propriedade deles. Beleza? Depois, semana que vem, já começa a nossa segunda semana aqui para fazer esses outros exercícios aqui. Ó. É só questões fechadas também, é bem tranquilo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode falar aí, vocês estão quietinhos.